conhecer. E disse então Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Pois este mundo está errando e pecando muito diante do Senhor por não conhecer a verdade, por não conhecer as Escrituras Sagradas. Muitos têm errado diante de Deus, muitos têm sido enganados por não conhecerem a verdade, por não conhecer a palavra do Senhor. Muitos têm sido enganados. É por isso que a Bíblia ela diz: e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. E que a partir do momento que você passa a conhecer a palavra de Deus, a partir do momento que você conhece as Escrituras Sagradas, não tem como mais você ser enganado, não tem como mais o homem te enganar com as suas falsas profecias e com as suas palavras enganosas. A Bíblia diz no livro de Jeremias: maldito o homem que confia no homem, maldito aquele que confia no homem e não confia no Senhor. Mas como vão confiar no Senhor se não conhecem a tua palavra e não sabem o que é certo e o que está errado diante de Deus? Como vão então confiar na palavra do Senhor se não conhecem ela? Por isso muitos têm errado diante do Senhor, porque então têm dado ouvidos ao que o homem tem dito, esquecendo-se de então examinar as Escrituras Sagradas para provar os Espíritos. É o que a Bíblia diz: examinais as Escrituras e provai também os Espíritos. Como que vamos saber se estamos seguindo o caminho certo? Se aquilo que estamos ouvindo da boca de homens, de pastores, de padres, como vamos saber se está certo, em conformidade com a vontade de Deus? Se não lemos a Bíblia Sagrada, se não buscam ter conhecimento da verdade. É por isso que então muitos têm sido enganados. É por isso que muitos têm sido enganados por não conhecer as Escrituras. Então a Bíblia ela vai dizer que Deus ele entregou o homem a um sentimento perverso, por então não buscar ter conhecimento, por não quererem ter conhecimento da palavra de Deus, é que muitos foram entregues a um sentimento perverso. Por isso nós vemos que o mundo ele vai de mal a pior. Nós vemos que então anda de uma parte para outra, sem saber para onde estão indo, sem saber para onde a tua alma ela está caminhando, porque o mundo ele jaz do maligno. As pessoas elas simplesmente elas seguem a tendência, elas seguem a moda, ficam indo um atrás do outro, seguindo os artistas famosos, aquilo que eles fazem, seguindo aquilo que ouvem falar, não sabendo que estão caminhando com passos largos para um abismo profundo. E a Bíblia vai dizer que o caminho que leva até o Pai, o caminho que leva até a Deus, o caminho ele é estreito, mas o caminho que leva ao inferno, ele é um caminho de passos largos e suas portas também são largas. E poucos são os que conseguem então entrar pela porta estreita, porque a Bíblia diz que muitos vão querer entrar pela porta estreita, poucos vão ser os que vão conseguir passar pela porta estreita, porque por conta das suas escolhas. E as escolhas nós fazemos agora, aqui na terra, enquanto nós temos oportunidade, porque Deus ele é misericordioso e Ele tem dado oportunidade para nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus, para nós buscarmos fazer a vontade do Pai. Como nós vamos herdar a salvação da nossa alma, distante de Deus, fazendo tudo o contrário da vontade do Senhor? Como vamos então entrar na Nova Jerusalém, a cidade a qual Deus ele preparou para nós, se não conhece a verdade e não faz a vontade do Senhor? O dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor está se aproximando, pois é chegado o reino dos céus até a vós. O homem tem que se preparar e está desde já então pronto. Ao invés de se preparar, é bom que todos já estejam prontos, porque o dia do Senhor está se aproximando.
A Bíblia diz que nesse dia não vai ter como se preparar mais, porque o tempo de preparação é agora, enquanto nós estamos aqui. Invocar ao Senhor enquanto Ele está perto, enquanto Ele pode te ouvir, porque o dia do Senhor se aproxima e Deus, Ele há de buscar aqueles que se prepararam. Os que não se prepararam não vai ter como se justificar. As suas palavras não vai trazer justificação diante de Deus, porque Deus, Ele diz que no céu não entra pecado. Jesus, Ele disse: sede santos como eu também sou. Então Jesus, Ele quer e Ele procura verdadeiros e fiéis adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Mas muitos têm criado a imagem de Deus, têm criado pedaços de barro e então falado que ali é Deus. Mas Deus, Ele procura quem o adora em espírito, porque Deus, Ele é espírito, Ele não é um pedaço de barro. Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita dentro do corpo do homem que dá lugar a Ele. Deus, Ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, mas Ele habita aquele que se santifica, aquele que busca a Ele, aquele que faz a vontade dEle. É nesse que Ele habita. A Bíblia diz que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não poderá herdar o reino dos céus, porque Jesus Cristo, Ele virá muito em breve, e quando Ele vier, Ele vai vir para buscar aqueles que se prepararam. Ele vai vir para buscar aqueles que têm o Espírito Santo. Muito em breve o Espírito Santo será retirado do nosso meio, porque os dias estão se findando aqui na terra. Está se findando os dias aqui na terra. O Espírito Santo, muito em breve, Ele vai embora. Ele vai embora, pois Ele não aguenta mais viver no meio desta geração terrível, uma geração incrédula, uma geração que perdeu o temor de Deus há muito tempo, pois estão inflamando a ira do Senhor teu Deus com as suas imoralidades sexuais, com as suas idolatrias a outros diante dos homens, idolatrando pessoas famosas, jogadores, idolatrando até mesmo a si mesmo. Estão idolatrando a outros deuses que criam com suas próprias imagens. E Deus, Ele está irado com essa geração, pois a mentira que Deus está se agradando desse povo é mentira. Por muito pouco do que acontece nos dias de hoje, Deus, Ele destruiu uma geração inteira. A cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída pela sua rebeldia. Eles também estavam como nos dias de hoje. A diferença é que hoje ainda está um pouco pior do que naquela época. Naquela época era apenas duas cidades, era Sodoma e Gomorra. As duas cidades a qual Deus, Ele destruiu, porque ali não tinha mais temor de Deus, porque ali criavam imagens para si, ajoelhavam diante das imagens e falavam que ela era então o seu Deus, porque ajoelhavam diante de deuses estranhos, criados pelas suas próprias mãos, que tendo olhos eles não podiam ver, e tendo ouvidos eles também não podiam ouvir. E Deus, Ele não permitiu aquilo. Deus, Ele exterminou aquela geração de Sodoma e Gomorra, e Ele deixou para o nosso exemplo, porque o mesmo que Ele fez com aquele povo, Ele também há de fazer nesta geração. Uma geração que já não tem mais temor de Deus. Homens com homens, mulher com mulher, matando uns aos outros, filho contra pai, pai contra filho. Vemos uma frieza tão grande, uma dureza tão grande no coração dos homens, a qual está escrito na palavra, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, estariam uns contra os outros, filhos contra pais, e pais contra filhos, uns contra os outros. Vemos que os sinais, eles estão se cumprindo. E eu quero dizer que então não falta muito, pois falta muito pouco para Jesus vir, e não falta muita coisa, pois os sinais da profecia se cumpriram, e o último sinal a qual tem agora para frente é nos céus, a vinda do Filho do Homem. Quando esse céu se abrir, Jesus, Ele virá em nuvens de glória para buscar todo aquele que se preparou,
para buscar todo aquele que então ouviu a sua palavra e então seguiu ela. Porque Deus ele está procurando quem o adore em verdade. Porque Deus ele quer que o homem tenha temor, obedecendo a tua palavra. Tiago capítulo 1, versículo 22. E não sejais somente ouvintes, mas também sejais praticantes da palavra do Senhor. Então é isso que Deus quer. Nós não venhamos somente ficar ouvindo, mas que nós venhamos a praticar esta palavra. Que nós venhamos a ter conhecimento dela e pôr ela em prática. Porque vemos que os dias são breves. O dia é breve. O dia do Senhor se aproxima muito. Está muito perto o grande dia da vinda do Senhor. E muitos estão brincando. Muitos não estão tendo temor. Muitos não estão acreditando. Mas o dia do Senhor está perto. Se aproxima muito o grande dia do Senhor. Mais perto que todos possam imaginar. Então, naquele dia, eu vejo que muitos vão ser pegos de surpresa. Como a Bíblia diz, que o dia do Senhor será como um ladrão, no qual os céus se passarão. E então, Jesus ele virá como um ladrão, no momento em que ninguém estiver esperando. No momento em que muitos vão estar ali, curtindo a sua vida como muitos acham que está certo, bebendo, prostituindo, idolatrando, se embriagando, amando mais as coisas deste mundo do que amando as coisas que Deus preparou para nós lá no céu. Porque Deus, aquilo que Deus ele preparou para nós, olhos nenhum nunca enxergaram, homem nenhum pôde ver. A Bíblia vai dizer que o dia do Senhor ele será como um ladrão, vai pegar todo mundo de surpresa. Todos vão estar desprevenidos, como aconteceu nos dias de Noé. Nos dias de Noé, a Bíblia diz que eles comiam, eles bebiam, eles casavam-se e davam-se também em casamento. A Bíblia vai dizer que Deus, ele se irou com aquela geração de tal maneira, que ele disse: eu me arrependi de ter criado o homem sobre a face dessa terra. Eu destruirei tudo quanto há na face da terra. Então Deus, ele diz para Noé: constrói uma arca. E Noé, ele foi e construiu a arca conforme Deus havia mandado, conforme Deus havia ordenado. Então Noé, ele obedeceu a Deus, foi salvo ele e a família dele, que foram 8 pessoas no total. E aquela geração inteira estava ali, comendo, bebendo. Quem sabe ali eles não estavam criando deuses diante deles, com suas próprias mãos. Criavam então imagens de escultura, e ali adoravam a elas, e confiavam nelas. Quem sabe eles estavam esperando que essas imagens podiam dar livramento a eles. Ou quem sabe ali então, eles estavam ali preocupados demais em então se casar, em comer, assim como acontece nos dias de hoje. Quem sabe aquele povo estava preocupado mais em comer, em beber, assim como acontece. E a Bíblia vai dizer que quando veio o dilúvio, aí então foi cair a ficha de todos, daquela geração inteira. Todos foram cair somente a ficha quando então eles olharam e viram que o dilúvio estava tomando conta de tudo. Quando a água já estava arrastando a todos, ali então eles caíram temor. A Bíblia vai dizer que eles foram correr para a porta da arca, para que Noé então abrisse a arca e eles pudessem entrar. Mas Noé, ele não pôde abrir a porta da arca não, porque Deus ele havia selado a porta da arca por fora, para que homem nenhum pudesse abrir. Porque Deus então ele havia dado tempo suficiente para aquela geração então entrar pelas portas da arca, pela porta da salvação. Porque a porta da salvação era a entrar pela porta da arca. Mas o povo estava ali, quem sabe zombando de Noé, quem sabe zombavam de Noé, ficavam rindo enquanto Noé construía a arca, dizendo que não teria dilúvio nenhum não. Ficavam ali acreditando que eles tinham tempo. Mas a Bíblia vai dizer que todos eles foram destruídos pelo grande dilúvio. A Bíblia vai dizer que todos eles foram levados pelo grande dilúvio, porque eles não tiveram temor de Deus, porque eles não buscaram
a salvação em Deus o Todo-Poderoso, porque eles não confiaram no Senhor. Assim está acontecendo nos dias de hoje. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 24, que assim como foi nos dias de Noé, assim também será na futura geração, a geração do Filho do Homem, da vinda do Senhor, que é esta geração a qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Estamos vivendo aqui nessa terra os piores momentos, pois ainda há de piorar. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, a terra passaria por angústia, por sofrimento. Muitos não estão percebendo, porque estão enganando a si mesmos, porque estão enganando a si mesmos com bebida, achando que então podem encontrar alegria, se esquecendo que Deus, Ele há de então trazer a justiça dele sobre todos aqueles que pecaram. Confia no Senhor, pois Ele é único. Ele é único e Ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Não existe outro Deus, a não ser o Criador dos céus e da terra, a não ser o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Não existe outro Salvador. Jesus, Ele é único. Ele é o único intercessor por nós aqui nessa terra. Ele é o único que intercede por nós aqui nessa terra. O único que leva a nossa oração até o Pai, que nos dá acesso até a Deus. É Jesus Cristo. Não tem outro intercessor, não. Não tem João, não tem Maria, não tem Aparecida para interceder por nós, porque Jesus, Ele é o único que conversa com o Pai. Ele é o único que fala com o Pai. Ele é o único que tem acesso até a Deus. A Bíblia diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi Jesus quem disse isso, que Ele é o caminho para chegar até o Pai. Ele é o único caminho. Ele diz que ninguém chega até o Pai se não for através dele, se não for através de Cristo. Ele é o único intercessor entre os homens. Somente nele há salvação. Somente através dele nós temos a salvação da nossa alma, pois não tem outro meio. Não existe purgatório. Não existe purgatório. Morreu, segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Aqueles que morreram já estão esperando, aguardando em descanso para o grande dia do juízo de Deus. Muitos já foram condenados. Neste exato momento o inferno está cheio, onde muitos dizem que não foi inaugurado ainda. O lago de fogo não foi inaugurado, mas o inferno nesse exato momento tem almas lá sendo atormentadas. Então, aqueles que morreram com Cristo, eles vão seguir. Aqueles que então foram condenados ao inferno, também seguem o juízo. Porque a Bíblia diz que até mesmo aqueles que foram para o inferno, aqueles que foram comidos por tubarões, a Bíblia diz que o mar vai ter que dar conta deles. O inferno, ele vai cuspir para fora aqueles que estão lá, porque eles vão voltar para serem julgados. Todos vão comparecer diante de Deus no juízo, grandes e pequenos, aqueles que foram engolidos por tubarões, pelo mar, aqueles que estão no inferno. A Bíblia diz que então vão ser cuspidos para fora e vão estar diante de Deus, o Todo-Poderoso, para prestar conta com Ele. Por isso nós temos que estar bem preparados. Por isso que nós temos que buscar o reino dos céus. Deus, Ele há de trazer juízo a cada um de vós. Por isso se prepara, arrependa. A boa notícia que nós temos é que aquele que se arrepender, Jesus, Ele te perdoará. Essa é a notícia boa que nós temos, que aquele que então buscar a Deus enquanto há tempo, será ouvido, encontrará a Deus. Aquele que se arrepender dos seus pecados, Jesus Cristo, Ele te perdoará. Porque para isso então Ele morreu naquela cruz, para dar a salvação a cada um de vós. Mas muitos estão brincando e inflamando a ira de Deus, não sabendo que Deus, Ele está irado, e muito em breve Ele há de vir. Breve, Jesus, Ele virá em nuvens de glória, para buscar todos aqueles que se prepararam.
Isaías, capítulo 42, versículo 17, versículo 8. Eu sou o caminho, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois ao trem não darei, nem o meu louvor, as imagens de escultura. Tornarão atrás, confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses, surdos ouve, e vós cegos olhai para que possais ver. Não há outro Deus, somente o Senhor. Ele é o único Deus que merece toda a glória, todo o louvor. E ele está dizendo aqui no versículo 8, no livro de Isaías, que ele não dá a glória dele a outros. Deus, ele não dá a glória dele a imagens criadas por mão dos homens. Não tem como. O Espírito Santo de Deus, ele não habita num pedaço de madeira. Não tem como. O Espírito Santo de Deus, ele foi colocado dentro do homem. Deus, ele colocou o seu fôlego de vida. Foi no homem, não foi no pedaço de barro. Ele diz que aqueles que confiam no pedaço de barro, na imagem, a imagem criada pelas mãos dos homens, tornam-se semelhantes a elas. No livro de Salmos 120, 122, 123, vai dizer que todos aqueles que confiam nas suas imagens de escultura tornam-se semelhantes a elas, pois elas não têm olhos, elas têm olhos, mas não veem, têm bocas, mas não podem falar, e tendo pernas necessitam que as carregue. Então elas tornam-se um pedaço inútil, um objeto inútil, e tornam-se semelhantes a elas, aqueles que fazem e que também confiam. É o que está escrito aqui no livro de Salmos. E Deus, ele então continua dizendo no versículo 17, livro de Isaías, capítulo 42, versículo 17: tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses, surdos ouve, vós cegos olhai para que então possas ver. Então aqueles que confiam nas imagens, eles ficam confundidos. Eles ficam confundidos e são enganados, porque então estão confiando em algo inútil, algo que não tem poder para nada, não tem poder nem para livrar, não tem poder para dar salvação. Elas não podem ouvir, são um pedaço inútil de madeira ou de barro. E continua dizendo a palavra do Senhor, livro de Isaías, capítulo 44, no versículo 9: todos os artifícios de imagens de escultura são vaidade. Todos os artifícios de imagens de escultura são vaidade. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. É a palavra de Deus que está dizendo. É a Bíblia Sagrada. Isaías 44, versículo 9. A Bíblia está dizendo que essas imagens são vaidade. São vaidades criadas pela mão do homem. E elas não têm nenhum préstimo, nenhuma serventia, não servem para nada. E continua dizendo: e as suas testemunhas nada veem, nem entendem para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, eis que todos seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e estão juntamente confundidos. Então é isso que a palavra de Deus ela diz. Mas muitos têm andado conforme a tua própria vontade. Muitos têm andado na tua ignorância, sendo que o primeiro mandamento que Deus deixou, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, o primeiro mandamento de Deus foi: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Será que o homem está cumprindo isso? Será que é isso que nós vemos nos dias de hoje? Porque eu não vejo isso. Nos dias de hoje eu vejo o homem confiando mais no seu crucifixo, mais no crucifixo do que em Deus. Deus ele não está num pedaço de objeto feito pela mão do homem. Deus ele quer ser adorado,
espírito e verdade, porque Ele é espírito. Deus, Ele é espírito e Ele habita em quem confia nele. Ele habita naqueles que então fazem a vontade dEle. Deus, Ele está irado com isso, pois os homens têm criado para si ídolos, idolatrado homens que não têm valor algum, porque a Bíblia diz que nós somos feitos do pó, somos pobres, miseráveis, pecadores. E Deus, Ele não divide a glória dEle com o homem, Ele não divide a glória dEle com ninguém, mas as pessoas têm amado mais, então, a criatura do